A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou estar tratando aqui sobre o Tribunal de Cristo e o grande trono branco, né? Será que todos os crentes, ou todas as pessoas, né, seja ela crente ou não crente, né, ímpias, vão ter que comparecer diante do trono branco? É isso que a gente vai ver aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco. Deixe seu like, seu comentário. E se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã. Mas antes eu gostaria de saber de você. Você acha que os crentes vão ter que comparecer para serem julgados diante do grande trono branco? Deixa aqui nos comentários aqui. A gente vai estar dando uma atenção ao seu comentário. Bem, vamos direto ao ponto e ao assunto, para que o vídeo não fique muito longo, tá certo? O trono branco e o Tribunal de Cristo são dois eventos distintos e diferentes em suas atribuições, tudo bem? Então, olhando dentro das Escrituras, à luz das Escrituras, e como esses dois eventos vão acontecer, claramente se vê que são coisas distintas. E eles não podem, de forma nenhuma, estar no mesmo ambiente, seguindo a linha cronológica, por exemplo, do grande trono branco. Por alguns motivos, e são esses motivos que eu quero aqui compartilhar e mostrar para os irmãos. Ok? Então, quando vai ocorrer o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo ocorre quando a igreja for arrebatada e for se encontrar com o Senhor nos ares. Isso é muito importante a gente ter isto em mente, porque é a partir deste evento que se começa o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não é um tribunal para julgar os crentes para ver se ele vai ser salvo ou se ele vai ser condenado, uma vez que ele será arrebatado. Se ele será arrebatado, terá o seu corpo glorificado. Obviamente ele não pode ser julgado para condenação, que é o que vai acontecer no trono branco, em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Quando nós lemos lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15, os mortos serão ressuscitados, os corpos deles não serão glorificados, pelo menos é o que o texto está dizendo ali, ok? E eles vão ter que passar diante daquele julgamento sobre obras. Veja, o cristão, para sua salvação e condenação, não é mediante as suas obras, porque o crente está salvo pelos méritos de Cristo. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. A partir do momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador na nossa vida, né? Cremos nele, exercemos fé nele, em Cristo, os méritos de Cristo passam a ser a nossa justificativa. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Então, obviamente, o cristão não passará pelo grande trono branco. Ali é uma ressurreição e julgamento daquelas pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo em todas as eras e épocas, e ali elas serão julgadas como o final, né? Final do julgamento. Elas já foram julgadas quando elas morrem, né? Tanto que elas estão aguardando o último de todos os julgamentos, né? Que é o grande trono branco. De uma forma bem clara, bem simples e objetiva aqui para os irmãos. Vamos dar uma lida aqui rapidamente em 2 Coríntios, né? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, né? Capítulo 5, vamos dar uma olhadinha lá, versículo 10, que vai dizer assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está falando aqui para a igreja, tá? Porque é uma carta direcionada à igreja, nós, né? Paulo não se incluía como ímpio, né? Obviamente, ele está falando aqui de salvos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, né? Algumas versões trazem nós, né? Então, partindo desse nós, né? Colocando como nós, Paulo está se dirigindo à igreja, a esse tribunal aqui para a igreja, né? Mesmo sabendo, ou usando outras versões, quando diz que, como por exemplo a ACF, que vai dizer porque todos devemos comparecer, aqui o todos coloca tanto ímpios quanto crentes,
A palavra nós, que aparece em outras versões, sugere que este tribunal aqui em específico, o tribunal de Cristo, é somente para os crentes. Eu entendo também dessa forma, tá bom? Lembrando que todos deverão comparecer diante de algum tribunal, ou de Cristo, ou o grande trono branco. Mas existem diferenças entre eles, né? Então, será julgado o que estiver feito por meio do corpo, né? Bem ou mal. Isso no tribunal de Cristo, tá certo? Eu quero aqui trazer uma questão aqui bem interessante, porque o tribunal de Cristo será um tribunal dado para galardões. Isso você vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Veja que ali não haverá nenhuma condenação. A pessoa não será condenada ao inferno, ao lago de fogo. O tribunal de Cristo não condena pessoas eternamente, mas vai estar galardoando, né? Então é o que a gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Há um contraste muito forte com Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 em diante. Porque lá todas as pessoas que são julgadas são condenadas. Não há nenhuma pessoa ali que será julgada diante do trono branco e será salva, tá bom? Não tem lá, tá certo? Outro aspecto bem importante é a abrangência do tribunal de Cristo, né? Do tribunal de Cristo. Então lá será julgados, né, para os crentes. Esses julgamentos são os galardões que elas receberão, né? Obras, pensamentos, palavras, né? Tudo isso será requerido do cristão para receber os seus galardões. E aí nós vamos encontrar várias passagens que vai estar falando sobre isso, né? Salmo 62, 12, Mateus 16, 27, Efésios 6, do versículo 7 a 8, entre outros, né? Até o 8, né? Pensamentos, né? A gente vai ver ali em Jeremias 17, 10, a gente vai encontrar em 1 Coríntios 4, 5, e também Apocalipse, no capítulo 2, versículo 23. As palavras também, então a gente vai encontrar lá em Mateus 12, 35 ao 37, e depois Tiago 3, do 1 ao 12, tá certo? Todo esse tribunal será para galardoar os cristãos, tá bom? Então, veja que a Bíblia fala de vários tipos de galardão e de coroas. Por exemplo, coroa da vida, Tiago 1,12, Apocalipse 2,10, coroa de glória, 1 Pedro 5, versículo 4, a coroa incorruptível, 1 Coríntios 9,25, coroa de justiça, 2 Timóteo 4,8. Né? E lemos em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 4, né, versículo 10, que os 24 anciões evidentemente representam os crentes lá no céu, porque eles tiram as suas coroas e colocam, né, aos pés diante do trono, tá bom? Anjo não possui coroa, tá certo? Anjo não possui coroa. Em contraste com isso, nós vamos ter o grande trono branco, tá certo? O grande trono branco. Mas antes de entrar no trono branco, vale lembrar que Paulo usa a palavra bema para o tribunal de Cristo. O que é essa palavra? Essa palavra ela tinha como objetivo aqueles jogos, né, que tinha no passado. E o que acontece como Olimpíadas, né? Essa palavra bema, ela tem o sentido de premiação, premiar os vencedores desses jogos, tá certo? Então veja que há um contraste muito forte entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco. Agora, olha que interessante a parte do trono branco. E vocês vão ver a diferença que há entre os tribunais, tá certo? Olha o contraste. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, vai dizer assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja aqui que está falando mortos. Não está falando de pessoas ressuscitadas, glorificadas, que estavam diante do trono. Mas apenas mortos que foram ressuscitados. Estes mortos que foram ressuscitados são todas aquelas pessoas que morreram e partiram sem o Senhor Jesus Cristo. Elas estão sepultadas, porque a igreja será arrebatada e muitos que não vão passar pela morte terão seus corpos glorificados. O texto aqui fala apenas de mortos que foram ressuscitados,
que é o estado daquelas pessoas em absoluto, por exemplo, que morreram sem a salvação, que é o estado do ímpio. Tá bom? Todos os ímpios serão mortos, eles não serão transladados, eles não terão seus corpos glorificados na volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-los, né? Eles não serão arrebatados, ímpios não é arrebatado, tá certo? Então, aí ele continua, e serão julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Veja que se o crente for julgado por obras, está no mérito de Cristo, né? Mas existe essa questão do arrebatamento da igreja, aonde o texto aqui nada fala. E deu o mar os seus mortos que nele havia, o inferno deram os seus mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Veja que nenhum desses aqui está dizendo que foi para o céu ou teve algo parecido aqui. Então, Apocalipse, no capítulo 20, está falando sobre o julgamento dos perdidos. Por isso que crente não participa deste trono branco para ser julgado, porque este julgamento é só para aqueles que foram mortos e estão sendo trazidos de volta à vida para serem julgados e não arrebatados para passar por esse julgamento. Vale ressaltar e lembrar também aqui que a igreja, como fala o apóstolo Paulo, também fala o apóstolo Pedro, eles irá julgar o mundo e também os anjos que caíram, né? Vale ressaltar isso daqui, ora, se a igreja vai julgar o mundo e julgar os anjos que caíram, a igreja não pode passar pelo grande trono branco. Caso contrário, como que ela pode julgar alguma coisa se ela está passando pelo tribunal de julgamento? Tá certo? Até aqui eu quero deixar aqui para os irmãos essa diferença entre os dois tribunais, que às vezes gera um pouco de dúvida na mente dos irmãos ou de algumas pessoas que são induzidas por alguma teologia que pega todos os eventos, bate tudo no liquidificador, joga tudo lá para simplificar tudo, achando que está trazendo a melhor solução para os textos, e isso não é uma verdade. Há uma diferença muito grande entre os dois tribunais, o tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco, tá certo? O tribunal de Cristo é para os crentes, aqueles que foram arrebatados, transladados, no abrir e fechar de olhos. Estas pessoas que terão seus corpos glorificados, eles receberão os galardões que será no tribunal de Cristo. Lá não haverá perdição, não haverá ninguém que será condenado neste tribunal. O grande trono branco será dos mortos. Todos os ímpios que morreram sem Jesus Cristo terão que prestar contas diante do trono e verão que seus nomes nunca foram escritos no livro da vida, porque rejeitaram o Filho de Deus e serão lançados no lago de fogo, aonde será lançado a morte, o falso profeta, o anticristo, Satanás e seus anjos, e a igreja julgará todas essas pessoas assim com Cristo. E aonde está essa promessa? Vamos ver ela. Olha que interessante, o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Olha que interessante, né? Então veja que a igreja não pode passar diante do grande trono branco, porque ela também participará, junto com Cristo, desses julgamentos aqui, tá certo? Agora, vou deixar aqui só uma pitadinha aqui sobre se a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Em Judas, no capítulo 1, né? E no versículo 14, ou Judas 14, né? Como alguns falam, diz assim, ó. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Milhares dos seus santos. E outra coisa bem interessante é que lá em Apocalipse é prometido à igreja que ela regeria as nações com vara de ferro. Ou seja, as igrejas vão estar aqui no reino milenar literal, porque hoje as igrejas não regem o mundo com vara de ferro.
Interessante isso, né? Olha a passagem, veja a passagem. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26 em diante, diz assim: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as igrejas, né, a igreja de Cristo, é prometido às igrejas, o corpo místico de Cristo, que ela regerá as nações com varas de ferro. Ou seja, essa promessa ainda será cumprida, porque hoje a igreja, o corpo místico de Cristo, não faz isso. Não faz isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.